Olá, no vídeo de hoje você irá entender a tentação de Jesus no deserto. Sim, tudo o que você precisa saber para não cair mais em tentação. Primeiro é fazer a vontade de Deus. E finalmente estar pronto para exercer o ministério da pregação, do louvor, enfim, da palavra. Nada melhor do que aprender como podemos desviar-se das ciladas do maligno com o mestre da santidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu e que nunca caiu em nenhuma tentação. A tentação que Jesus sofreu no deserto representa as lutas que todos nós cristãos passamos nesta vida, antes de chegarmos na nossa pátria celestial. Seja bem-vindo, Paz seja contigo. Eu sou o Evangelista Israel. Mais um vídeo aqui, mais um café. É muito importante você se inscrever no canal, se inscreva, e ajude a espalhar o Evangelho até que Jesus Cristo chegue. Veja a sua notificação se você está recebendo os vídeos do canal. Quando subir um vídeo aqui, você vai ser notificado. É isso que você quer? Então, veja aí. Bom, o povo de Israel também passou por uma tentação no deserto, mas ao contrário de Cristo, eles foram rebeldes e acabaram caindo em várias tentações. Como consequência disso, eles não puderam entrar na terra prometida. Diferente de Cristo, que obedeceu em tudo e agora está em um lugar e é exaltado, ele está na terra prometida, à destra de Deus Pai. Está naquele lugar, e no lugar que ele está, ele intercede por mim e por você. E ele nos fortalece para que não venhamos cair em tentação, desde que nós busquemos diariamente a ele em santa devoção e em sua palavra. Nessa busca eu vou te ajudar a entender tudo que você pode fazer e você irá aprender com a história da tentação de Jesus. É muito importante que você continue comigo neste vídeo para aprender mais com a palavra de Deus. Sim, versículo por versículo. Observe comigo que a tentação de Jesus Como que eu vou explicar? No vídeo de hoje, olha só. A tentação de Jesus é de uma forma bem simples, para que você aprenda o máximo que você puder. Pois é muito importante você adquirir esse conhecimento, porque muitas das vezes Deus deixa de nos abençoar, porque muitas vezes acabamos caindo em tentações. Quer ser abençoado ou abençoado? Então fica comigo nos próximos minutos. Por exemplo, se você vive caindo na pornografia ou vive caindo nos relacionamentos sem nenhum tipo de compromisso sério, o famoso ficar, você não será abençoado por Deus com uma pessoa legal, pessoa séria para se casar. Você ainda não está pronto para esse tipo de compromisso sério. Além disso, é importante a gente ficar firmes, na palavra do Senhor, porque a tentação vem, não estamos isentos. Nenhum mestre ficou isento. Agora, se nós somos abençoados e vivemos uma vida de bênção, nós fugimos do pecado, sabe? Aí podemos pregar ao Evangelho, pregar para as outras pessoas o que vivemos. Você prega o que você vive? Você verá que somente após 3 episódios é que Jesus começa a pregar em todas as sinagogas. Antes disso, vamos entender desde o início esta história que acontece. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, assim que ele sai de lá, ele é conduzido exatamente para o deserto para jejuar e buscar a Deus. E é nesse período em que o diabo está ativo e aproveita para tentá-lo. Assim como nós, quando estamos vulneráveis em alguma área de nossa vida, então este é o período que o diabo se aproveita. Talvez seja esse teu caso, hein? A tentação de Jesus, por que somos tentados? É uma pergunta, muitas perguntas, e vamos juntos buscar a resposta. Na palavra, então, a Bíblia diz o seguinte: foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Perceba que nesse primeiro versículo fica claro que é o próprio Deus quem conduz Jesus ao deserto para ser tentado logo pelo diabo. Apesar de Deus não tentar ninguém, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 3, é da verdade dele que estas coisas acontecem. Mas há uma pergunta: por quê? É simples a resposta. Somos descendentes de Adão. Sim, e nascemos com uma natureza caída, que sempre nos inclina a fazer. Somos sempre levados a se inclinar a fazer o mal. Portanto, quando não é de se admirar que a tentação venha a ser algo comum em nossa vida. Aliás, a tentação não deixa de ser uma forma de Deus saber se realmente nosso coração está voltado para Ele, a ser fiel a Ele, mais do que tudo, inclusive ser fiel às nossas próprias cobiças, nossas coisas pecaminosas. No caso de Jesus, ele não tinha natureza caída, porque foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas foi tentado mesmo assim. Isso nos ensina que o diabo não brinca em serviço e tenta a qualquer um, e não importa quem. Pois é, tentou o sumo sacerdote real. Por isso, eu prego sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Aqui temos também a primeira forma de vencermos a tentação, que é ser cheio do Espírito Santo, conforme Paulo escreveu para os irmãos lá em Éfeso. Sim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A pessoa embriagada com vinho é levada a fazer tudo o que não presta, enquanto que a pessoa cheia do Espírito Santo é levada para fazer tudo que é da vontade de Deus, seja ela qual for. Precisamos então nos afastar de tudo que nos leva mais ainda a ladeira abaixo, a queda, e nos encher de tudo que pode contribuir para crescermos na vida espiritual. Talvez uma boa forma de começar a ser cheio do Espírito Santo é através de um compromisso sério com Deus, que começa pelo arrependimento sincero. Jesus, apesar de não ter do que se arrepender, ele mostrou como tem que ser, se batizou primeiro para o Espírito Santo descer sobre ele. Agora, você já se arrependeu para se batizar nas águas? É de extrema importância que você se batize, pois isso te dará ainda mais força para vencer as tentações. A tentação de Jesus. Vem comigo. A prática do jejum, veja, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Então temos agora a segunda forma de resistirmos às tentações, que é através do jejum. Vamos então que uma coisa leva a outra. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, certo? Para ser tentado. Enquanto ele estava fazendo o quê? Jejuando. O jejum é o ato de ficar algum tempo se abstendo de comida, ou se abstendo de comida e bebida, enfim. O jejum é o menor nesses casos. A maioria dos estudiosos concordam que Jesus ficou apenas sem comer. Já alguns diz que Jesus teve fome e não sede. Se você quiser vencer as tentações, da carne, você precisa jejuar. Por que devemos jejuar, evangelista? Para vencer as tentações. Agora, imagine que a sua mente é o seu corpo e o seu filho. Enfim, o que acontece com o filho que damos exatamente tudo que ele quer? Ele não vai aprender a ouvir quando você disser um não. Não? Não é mesmo? Bom, ele vai achar que pode ter tudo na vida, porque você sempre disse sim. Acontece assim com o nosso corpo. Devemos dizer não e jejuar. Às vezes, jejuar sempre. Se você faz tudo o que ele quer, um dia ele vai querer cair na tentação. Jesus foi lá, jejuar. Como que você já se acostuma a fazer tudo para ele, com certeza você vai dar a ele tudo que você deseja, mesmo que seja algo como cair em um adultério, pegar o que não é seu, mentir, bater em alguém, etc. O jejum é uma espécie de treinar o corpo
treinar a mente, sabe? Mostrar para o corpo que ele deve aprender a ouvir um não, para você ser mais disciplinado. O jejum também é uma forma de nós nos humilharmos e voltarmos a Deus, como está escrito em Joel. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel capítulo 2, versículo 12, que palavra maravilhosa. Muitas pessoas estão felizes e alegres, mas estão vivendo uma vida de pecado. Se é este o teu caso, faça o que está escrito nesse verso de Joel. Volte-se para Jesus através de jejum, através de pranto, para que a sua humilhação a Ele exalte através do perdão e Ele te encha com vida eterna, com presença divina. Agora, a tentação de Jesus teve 3 ciladas do diabo. Sim, vamos lá. Observamos que nessa narrativa do Evangelho de Mateus, aprendemos o seguinte: 3 formas que o diabo usou para tentar Jesus. Vamos entender como Jesus Cristo venceu cada uma delas, para que possamos aplicar em nossa vida e sermos mais vigilantes. Teve uma cilada e o inimigo colocou dúvida. Muitos estão caminhando no campo da dúvida. A Bíblia diz assim: e achegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 3. Bem antes, no batismo de Jesus, ele ouviu a voz dizendo: este é meu filho amado, o qual me agrada muito. Então Jesus já sabia que ele era o Filho de Deus e não precisava provar nada para o diabo. Até porque ele foi guiado exatamente pelo Espírito Santo para estar ali. E todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Além disso, Deus tinha acabado de lhe dizer isso no capítulo anterior. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Como acabei de dizer, Mateus capítulo 3, versículo 17. De qualquer forma, o diabo costuma querer nos confundir, colocando em nossa mente a dúvida nas nossas cabeças. E elas pairam, talvez está pairando sobre a sua cabeça. Dúvidas não? São, se você é cristão, por que você está aí orando, né? Tanta dificuldade em criar seus filhos. Se você é filho de Deus, por que está vivendo essa miséria? E é dúvida atrás de dúvida. Por que está nesse campo de vida financeira complicada? Cadê o teu Deus? Com que você, sabe? Então tem muitas dúvidas. E ele é astuto. E aí você acaba caindo na tentação de abandonar a Cristo no caminho. Quantas pessoas você encontrou e já abandonaram Cristo? Como vencer as dúvidas satânicas? Qual é a forma de vencer? Pergunta. Bom, com a verdade. Jesus respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus combate a mentira do diabo com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos um versículo citado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz: ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer um maná, uma comida que nem vocês e nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Agora, da mesma forma, poderíamos responder assim as perguntas que coloquei de exemplo, que o inimigo vem e diz: se você é cristão, por que tem tanta dificuldade em criar seus filhos, sabe? E aí você tem que dar a resposta, sabe? Se até o rei Davi teve tanta dificuldade com filhos e os filhos dele, por que você não teria? Me responde. Se você é filho de Deus, por que está vivendo uma crise? Aí vem o inimigo falar: crise financeira? Resposta: João Batista morava no deserto, vestia roupa feita de pelo de animais, enfim, pele de animais, pelo de animais. Ele comia inseto porque não poderia passar um momento difícil assim também? E aí o inimigo vem e coloca: cadê Deus? Você está nesse momento de sofrimento? Resposta:
ele está no mesmo lugar que esteve quando Cristo sofreu muito mais por mim e por você. Ele está ali, no mesmo lugar. Através da palavra de Deus é que vencemos todas as dúvidas do maligno, sabe? Se você quer seguir no caminho certo, se você tem lido a sua Bíblia, claro, se você tem lido pouco a sua Bíblia, sabe que você está vulnerável. Então é importante estudar muito, verificar, ser um bereano. Fique mais firme contra esse tipo de tentação. Ela pode vir através de dúvida da sua própria mente. O inimigo trabalha na sua mentalidade, sabe? Enfim, então ele começa a jogar dúvidas como essas que eu mencionei em você. Você precisa saber como responder. Observe comigo. Segunda cilada do inimigo, ele te coloca lá em cima. Ele colocou Jesus lá em cima, pois a Bíblia diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 5, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornará-te nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 6. Veja, mais um motivo para estudarmos a Bíblia e decorarmos textos. Até o diabo sabe a Bíblia de cor. Ele citou esse texto bíblico, né? Ele citou Salmos 91, capítulo 91, versículo 11, inclusive ele cita direitinho, sem distorcer o texto. O problema é que ele distorce o sentido. O texto fala de proteção divina nas adversidades da vida, e não de coisas que nós mesmos venhamos causar pelas nossas próprias vontades. Fica claro que aqui não bastava Jesus conhecer a palavra, porque o diabo citou um versículo da palavra. Ele poderia ter dito: é verdade, está escrito, vou fazer isso. Acredito que daí vemos a importância de saber a interpretação da Bíblia. Texto fora de contexto vira um pretexto para enormes heresias que hoje em dia observamos aí. Se você entender um versículo errado, você poderá até mesmo cometer um pecado contra o Eterno. Jesus aqui aparenta usar um princípio que eu, particularmente, sempre uso, que aprendi com essa frase. Veja só. Bom, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu vou ficando por aqui. Olha, vença as tentações. Te vejo no futuro, e no futuro vier eu estarei pregando a mensagem do próprio Jesus Cristo até que ele venha. Até breve.